Seja bem-vindo ao Saúde Você aqui no Papo em Dia. Sua coluna dói? Está praticando esportes corretamente? O que será que os médicos têm a dizer sobre exercícios, dores na coluna? Vamos descobrir? Eu recebo o Dr. Juliano Fratesi, Dr. André Evaristo e doutora Catarina Couras. Tudo bem, doutores? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, sejam sempre bem-vindos. E tem assunto de coluna, de dor, né? Tem. Exatamente. A gente fala e tem coisa para falar ainda, né? E agora um tema muito interessante, esporte. Então, eu tenho várias perguntas para fazer, porque principalmente a gente que acompanha a rede social, a gente vê que tem muito... óbvio que tem eventos, ONGs que fazem, mas tem muito o modismo de corrida, de exercícios de moda. Então a gente vai falar um pouco disso. Mas a primeira pergunta que eu quero saber é com relação à musculação. Se a musculação, ela protege ou ela causa algum dano para a coluna? Uma ótima pergunta. A musculação, a pessoa pode pensar assim, se eu tenho um disco, eu posso desgastar o disco pegando peso, fazendo musculação. Só que a musculação, ela cria músculos que ajudam a coluna a distribuir melhor as cargas. Então, quando a gente tem uma musculatura de boa qualidade, a gente vai proteger a nossa coluna. Então, o exercício de musculação é excelente para a coluna, só que tem que ser realizado de uma maneira correta. Então, eu já travei. Fui fazer um agachamento com peso, não sei se era excessivo, e eu travei e fui para o hospital. Então, esse eu acho que é o problema de quem não pratica com... E geralmente, quando você tem esses travamentos na musculação, sempre são movimentos associados de flexão com rotação. Doutora, eu não andava. Exatamente. Então, os movimentos de rotação, você tem que ter mais atenção. E por isso que é tão fundamental o acompanhamento de um profissional, mesmo na academia, para orientar a execução adequada do exercício. Duda, eu queria só complementar o que o Juliano falou, porque eu acho que tem muita gente lá em casa que não sabe o que é disco, né? Então, o disco, ele é como se fosse o nosso amortecedor entre as vértebras. Então, isso que o Juliano quis dizer é isso. Eu falo sempre, né, é uma coisa que eu repito aqui no programa, repito nas redes sociais, que a nossa coluna, ela é como se fosse um pilar. O pilar, ele tem as vigas. Sim. E ao redor dessas vigas tem o concreto. Vamos imaginar que essas vigas, elas são a coluna vertebral e os discos, que são os amortecedores. Nós já até mostramos isso no programa, exatamente. Né? E o nosso concreto é a musculatura, tanto abdominal quanto a musculatura paravertebral. Então, se você imaginar que um pilar, você não vai colocar o concreto, o teto não vai segurar, vai desabar. Sim. A mesma coisa é a nossa coluna. Então, a gente precisa estar com esse conjunto. A musculação, ela vai entrar aí. Ela vai entrar nesse fortalecimento. As pessoas, quando falam em exercícios físicos, muita gente que está sedentária quer saber o seguinte: estou sedentária, não estou fazendo nada. Eu começo como? Posso começar correndo na rua, que é melhor? O que vocês aconselham? Então, assim, o mais importante do início da atividade física é que ela seja lenta e gradual. Isso é que é o mais importante. Existem várias modalidades que pode ser praticada e, de uma maneira assim geral, a gente não contraindica nenhuma atividade física de cara. O importante é que o telespectador entenda a palavra que rege a atividade física em pacientes com problema de coluna: bom senso. Sim. Eu quero correr, eu tenho uma paixão de correr, ótimo, vamos fazer um programa para que você atinja esse seu potencial de corrida. Porque dependendo do jeito que corre, fica pior também, Agora, né? com certeza que se você está sedentário e você sair da sua casa e quiser correr 20 quilômetros, você vai sofrer uma lesão. Então, assim, o ideal é o bom senso, o passo a passo e o exercício físico gradual. E uma coisa interessante é que as pesquisas atuais, né, o mundo não para de fazer pesquisa, né? E a corrida é uma coisa que tem muito trabalho na medicina do esporte. Elas mostraram que a corrida, sendo empregada de uma forma adequada, isso é, com tênis adequado, num solo adequado, ela fortalece não só essa musculatura, quanto também eles têm relação também como se fosse na hidratação do disco, entendeu? Sim. Na manutenção do disco. Então, é um conceito completamente oposto ao que a gente pensa, né? Que, nossa, então, toda corrida, todo mundo que vai fazer corrida, ele vai ter lesão nos discos da coluna vertebral. E isso não é verdade. Então, são trabalhos internacionais, em revistas de pesquisas famosas, entendeu? E a corrida em outros países, como Europa e Estados Unidos, é muito mais comum do que a gente faz aqui. E um fator super importante relacionado à corrida é que uma vez que você corre, o seu metabolismo fica aumentado por 48 horas após você terminar a corrida. Então, ele é excelente na ajuda do controle da manutenção do peso. Agora, por exemplo, a hérnia de disco. As pessoas querem saber se a hérnia de disco ela é causada por uma sobrecarga ou pegar peso, né?
ou se ela é somente a genética. É sempre uma soma de fatores. Eu brinco muito com a palavra conjunto da obra. E tem fatores genéticos, fatores de sobrecarga e o que eu brinco que faz da vida, né? Atividades laborais. O exercício, por exemplo, um trabalho repetitivo, um trabalho com peso. Então, assim, é sempre uma soma de fatores. Nunca é um fator único. E o fator genético, assim, muito importante para o desenvolvimento de hérnia. O Juliano está perfeito na observação dele. É considerada como uma doença multifatorial, mas tem que ficar o conceito que o fator genético ainda é o principal fator desencadeante dentro da população normal. Claro que se a gente pegar um caso de obesidade mórbida, aí você pode ter um vínculo normal. Atividades laborais ou de trabalho em que o paciente seja um trabalhador braçal da construção civil também pode ter uma relação. Mas a esmagadora maioria, o fator genético é um dos mais predominantes. E Duda, tem uma coisa muito interessante que é a relação também com o cigarro. Então, existe também uma relação do cigarro com as doenças degenerativas da coluna, isso é, com esses desgastes nos discos vertebrais, entendeu? Vou aproveitar a imagem que está aqui na tela para quem está em casa, para saber se toda pessoa que tem obesidade, ela está sujeita a lombalgia. É muito importante. Não necessariamente essa relação direta. Mas o que eu sempre falo para meus pacientes, quando você tem um problema e está acima do peso, a dificuldade de tratar é muito maior. Mas não quer dizer que uma pessoa que esteja acima do peso vai ter necessariamente hérnia de disco. Isso não. Mas, porém, fica mais sujeito e fica mais difícil de tratar. Idoso. Idoso pode fazer exercício físico? Deve fazer exercício físico? Deve fazer atividade física. Fortalece? Fortalece. Na verdade, toda a população deveria fazer atividade física regular de 3 a 4 vezes por semana, independente da idade. O que vai mudar é o tipo de atividade física que essa criança, ou que esse adulto, ou que esse jovem, ou que esse idoso vão desenvolver. Mas é fundamental a atividade física, tanto para a manutenção da saúde, como para a longevidade. Duda, e é interessante a gente frisar que o idoso, ele tem uma coisa chamada perda muscular. Ele diminui os músculos do corpo. Então, ele tem essa perda muscular. Então, mais do que qualquer pessoa, o idoso é indicado fazer, por exemplo, musculação. É uma atividade excelente para idoso. Agora a gente está falando de musculação, mas tem alguns exercícios que vamos dizer que são mais recentes, são nomes mais novos, assim, no meio esportivo, como CrossFit. CrossFit, que acaba sendo um modismo, tem muita gente que gosta, e para você ver como a coisa é um pouco complexa. E para ficar de exemplo para os nossos telespectadores e para a sua audiência específica. A gente, na nossa equipe, a gente sempre prega que a gente nunca pede o que a gente não faz. Sim. Então, a doutora Catarina é ciclista, o doutor Juliano pratica musculação diariamente e eu já gosto mais da área das artes marciais, que eu pratico vários tipos de modalidades. Então, nós não estamos pedindo para que as pessoas façam algo que nós não nos sacrificamos para fazer. Sim. O CrossFit, eu vou dar uma opinião, a doutora Catarina vai divergir um pouco. O CrossFit, ele ainda é uma modalidade que causa um pouco de divergência e de controvérsia. O que eu costumo dizer, eu não contraindico, mas a pessoa tem que estar ciente que ela não é uma atividade física para iniciantes. Sim. Eu acho que esse é o maior problema. Você está sedentário, você vai num local onde tem CrossFit, você pega um profissional que quer te transformar num atleta de alto rendimento do dia para a noite, e aí você vai ter uma altíssima taxa de lesão. Vou dar um depoimento rapidinho, Claro. doutor, do que o senhor está falando. Porque eu sempre fui praticante de musculação e, assim, é tudo muito regradinho, os exercícios, você tem que ter professor, a postura correta. E eu fui fazer crossfit uma vez, foi no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu comecei a pegar pneu de caminhão e virar o pneu, sabe, sem postura nenhuma. Tipo, você jogar aquele peso. E foi a minha primeira aula, eu tava rodando pneu de caminhão, que eu nunca peguei na vida. E assim, então, quando a gente vê, até tomando você como exemplo, o errado não é o exercício, é a maneira como ele é colocado para a população fazer. Eu não acho que é para iniciantes, mas eu não contraindico. A doutora Catarina tem dados interessantíssimos atuais em relação ao CrossFit especificamente. Então, assim, trabalhos internacionais, né, mostraram que, por exemplo, numa pesquisa que ele realizou com pessoas que faziam CrossFit, 7% dessas pessoas tiveram que fazer cirurgia da coluna. Tem um trabalho brasileiro, em 2015, que mostrou que 30% tiveram lesões na coluna depois que fizeram CrossFit. Então, o que eu falo para o André é o seguinte, eu trabalho muito com a realidade que a gente vive hoje. Eu acho que tudo que entra na moda é bom e é ruim. E o que é ruim é que começa muitos profissionais que às vezes não estão habilitados a atuar nessa área. E às vezes fica difícil para a população geral escolher e saber o que é um profissional bom ou ruim. Ele vira professor de arte marcial da noite pro dia, imagina? Exatamente. E aí o que acontece? Essas pessoas, eu estou recebendo muitas pessoas no consultório
com lesões por conta do CrossFit. Então, eu tenho, assim, uma ressalva com relação a isso. Normalmente, eu não indico fazer, mas por conta dessa nossa realidade, né? A gente tendo profissionais mais capacitados e sabendo também entender o corpo de cada pessoa, né? Agora, Pilates. Pilates é a modalidade que a mulherada adora, né? Que não estica, só mulheres, puxa. viu? Não e só agora mulheres. os homens também eu tenho visto bastante. O que vocês têm para falar do Pilates? Idoso também. Pilates eu conheço bem, porque há 4 anos atrás eu tive crise de coluna. Olha, cirurgião de coluna com problema de coluna. E a minha fisioterapeuta, a Priscila Fleury, eu fiz um trabalho de mais de 3 anos de Pilates, fortalecimento de... Sim. Pilates é muito interessante porque ele faz um fortalecimento dos músculos mesmo de sustentação. Abdômen, chamado core, né? Que é o abdômen, os eletores da espinha. E, literalmente, assim, melhorou muito minha qualidade de vida. E hoje eu consigo praticar musculação de uma maneira dita pesada, graças ao trabalho que eu fiz lá atrás. Você fez antes. Então, hoje eu consigo... Eu mostro nas minhas redes sociais isso, às vezes os meus treinos, tudo pra quê? Pra incentivar pessoas, mesmo acima dos 30, 40. Hoje eu tô com 40, né? E assim, a fazer atividade física. E não tem idade pra começar, viu, Duda? O que tem é jeito de começar. Vamos começar devagar, vamos começar orientado. Gradativamente. E assim, eu tenho 45 anos, nunca fiz musculação na vida. Não tem impeditivo nenhum, pode começar. Mas vamos começar devagar, vamos começar bem orientado. Tá certo. Eu quero aproveitar que o doutor André falou da corrida para a Europa, para os Estados Unidos. Olha o recado que eu tenho para vocês, hein? Pensou em viajar, pensou em câmbio? Dá uma olhada. Bom, vou pedir para colocar o VT daqui a pouquinho, porque tem um probleminha aqui na produção, mas vamos lá. Que a gente tem imagens, está falando de saúde, é que eu quis chamar no meio, aproveitando o gancho que eu fiquei com a Europa e os Estados Unidos na cabeça, a gente pensa em viajar e aí a gente quer passear, né? Duda, vamos lembrar que ontem foi o dia do esportista, né? Então esse tema casou muito, né? A gente está comentando hoje. Aproveitando para falar do dia do ciclista, me fala você do ciclismo, se o ciclismo... ele é recomendado, a prática do ciclismo? Então, o ciclismo, ele é um esporte que ele gera muito pouco impacto às articulações, à coluna vertebral. A ressalva que eu faço para o ciclismo, tanto o ciclismo amador, ou as pessoas que são profissionais, ou ciclistas até daquele de passear na ciclofaixa e tudo mais, é fazer uma coisa chamada bike fit, que é você pegar a sua bicicleta e tornar ela pessoal. Então, são alteradas todas as medidas da bicicleta e, com isso, previne lesões. Então, a questão do ciclismo tem a ver muito com o instrumento, com essas alterações da bicicleta que a gente vai... Por exemplo, eu pedalo às vezes mais de 100 quilômetros. Você viaja com a bike, Viajo com a bike e, assim, eu não sinto nada na coluna, entendeu? Não sinto nada e conheço muitas pessoas. Mas porque eu tomei essas precauções, entendeu? Bom, então vamos voltar, vamos falar de viagem de novo. Não adianta, eu quero falar de viagem, gente. Olha, a doutora leva a bicicleta nas viagens, o doutor falou das corridas na Europa e nos Estados Unidos. Então, pensou em viajar? Pensou em câmbio, que é uma ótima oportunidade de negócio? Dá uma olhadinha nesse recado. A Get Money, corretora com mais de 30 anos atuando no mercado financeiro, tem as melhores soluções em câmbio e faz o melhor por você e sua família. São 8 lojas nos principais estados do Brasil. Localizadas em shoppings, proporcionam segurança, comodidade e o melhor atendimento. E tem mais! A Get Money faz suas entregas onde seu cliente estiver. Pensou em viajar? Na Get Money você encontra as principais moedas ou cartão pré-pago com as melhores taxas do mercado. Envios e recebimentos internacionais e com uma equipe especializada, tudo isso acontece de uma forma prática e rápida. Com ampla atuação no comércio exterior, recebemos suas exportações ou pagamos suas importações. E com uma super novidade, você é profissional de saúde? Quer melhorar a tecnologia da sua clínica ou consultório? Na Get Money você pode facilitar tudo isso. Seus pagamentos podem ser feitos por nossa equipe de comércio exterior. Em parceria com a Agência Saúde Você, garantimos taxas muito mais atrativas. Então, tá esperando o quê? Precisou? Pensou em câmbio? Acesse o nosso site ou ligue para 3018 1880 e venha para a Get Money. Tá esperando o quê? Aliás, não pense em nada. Sabe o que você faz? Liga agora, 3018 1880, liga na Get Money e olha, a entrega hoje ela vai ser gratuita. É só fazer o negócio, pedir, eles entregam onde você estiver. Doutores, vamos lá. Hidroginástica. Perguntaram se grávida, a hidroginástica é a melhor opção para problema de lombalgia, por exemplo.
Assim, a hidroginástica ela é um excelente tratamento para lombalgia e é talvez o esporte mais indicado para gestante. Mas aqui fica a ressalva, porque eu recebo muita paciente gestante no consultório, que a prioridade na condução da gestante é a ginecologista. Então você tem que ter um relacionamento direto com a ginecologista para saber qual é o risco dessa gravidez, a parte dessa gravidez, as medicações que essa gestante pode ou não tomar. E aí, junto com a ginecologista, você consegue manusear a lombalgia na gestação, que é tão comum. Agora sim, a hidroginástica é maravilhoso para quem tem gestante e para o público da terceira idade em especial, também é um exercício de grande destaque. Última pergunta para a gente encerrar, que o tempo está acabando. Tá acabando. É possível voltar a fazer atividades com a coluna assim? Bota a imagem na tela. Que imagem é essa da coluna? Vamos ver. E é possível. É? E é possível. Tem atletas profissionais que têm isso. Exato. Ah, Tem atletas é? de alto rendimento que passaram por cirurgia de coluna. É sim possível. Porque existem casos e casos, obviamente, né? Mas assim, depois da artrodese consolidada, de tudo cicatrizado, não há impeditivo para atividade física. E é sim indicação. O conceito é o que ele está falando. Então, eu trabalho às vezes com atletas profissionais de alto rendimento. Então, na verdade, tudo é uma questão de protocolo. Quando que ele vai voltar às atividades? Mas não existe isso de eu tenho uma lesão e eu não vou mais fazer esporte. Então, Essa é a o melhor conceito notícia. da medicina do esporte é se aquele, por exemplo, aquele esporte não vai dar para ele continuar, outro esporte ele vai conseguir continuar. Tá certo. Doutores, obrigada pela participação de vocês, obrigado. pelo carinho. Quem quiser conversar obrigado. com os doutores, acesse o nosso portal, programasaudevocê.com.br. Clica lá na foto, tire sua dúvida, faça sua pergunta e sigam nas redes sociais. E a gente continua com o Papo em Dia.